Fala galera, a nossa aula de hoje começa no som de Silva. Olha só. Conhece o Brasil. Tudo isso porque a gente vai começar a compreender, a partir de agora, o que significa a literatura de informação, ou melhor, a literatura quentista. Vamos lá, o primeiro episódio de literatura. Afinal, toda literatura cura. Os versos dessa música do Silva, Brasil, Brasil, onde é que fica o Brasil? Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil? Eu peguei esses versos para a gente introduzir a nossa aula sobre a literatura de informação, ou melhor dizendo, sobre o quentismo na nossa historiografia literária. Eu não gosto muito de falar sobre a literatura por um viés histórico e colocar tudo em caixinhas e a gente achar que tudo está funcionando como se fosse quadradinho, sabe? Assim, como se fosse tudo muito fácil, muito simples, etc e tal. Eu acho que a literatura ela é muito mais do que isso. Não é apenas a gente enquadrar as coisas nas suas determinadas nuances e achar que tudo funciona dessa forma. Então, para a gente debater um pouco sobre a literatura de informação, o que foi esse movimento na história do nosso país, que durou aí de 1500 a 1600 e que antecede o barroco brasileiro, é interessante vocês escutarem essa música do Silva, porque esses versos, se você parar para pensar, o eu lírico desse verso que faz uma pergunta, né, ao interlocutor: onde é que fica o Brasil? Quem conhece o Brasil? Ouvi dizer que é um bom lugar para se morar. Talvez foi a vontade ou ensejo dos grandes navegantes portugueses ali no movimento das grandes navegações de 1500. Vamos relembrar um pouquinho da história, né? Pedro Álvares Cabral, ele vem ao Brasil junto com a sua frota portuguesa, e aí vocês vão lembrar da aula de história, de todas aquelas questões das grandes navegações, a disputa entre Portugal e Espanha e tudo mais, etc e tal. E por que nós falamos que a partir daí surge no Brasil uma chamada literatura de informação? Ou melhor, a partir daí começa a se desenhar a nossa literatura. Para pesquisadores da área, como Alfredo Bozzi, como Antônio Cândido, esse é um período que eles são grandes estudiosos da área da literatura, mas foi um período que prepara o terreno para o que vem adiante, que nós consideramos como período colonial, da literatura colonial, que é esse da literatura de informação, quentismo, o barroco e o arcadismo, até chegarmos ao romantismo, um pouquinho mais além. E um pouco na aula de agora, a gente vai tentar entender o que foi esse período quentista, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é a ideia de descobrimento do Brasil já é uma ideia um pouco ultrapassada. Se você parar para pensar que vários historiadores eles já não usam mais, não utilizam mais esse termo de que o Brasil fora descoberto, né? De que o Brasil foi sei lá, chegaram os portugueses e descobriram, até porque quando eles chegaram aqui, vou ler até um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que é o pontapé inicial da aula. Quando eles chegaram aqui já vinham os índios já habitavam aqui, eles já eram os donos da terra, concordam? E esse é o primeiro impasse. O primeiro documento, que foi descoberto bem séculos depois, tá? Não foi propriamente ali em 1500, mas assim lá por volta de 1700, 1800, que narra essa viagem e essa chegada às terras brasileiras, ao Novo Mundo, é a carta de Pero Vaz de Caminha. O que essa carta é para nós? A certidão de nascimento. Ela começa como uma ideia de carta, com gênero carta, que tem aquele vocativo, que você, né, a corte portuguesa, como se fosse uma carta, mas ao final acaba virando um relato de viagem. Porque essa carta, por extensa por sinal, ela tem mais de 50 páginas, é a narrativa do Pero Vaz do que aconteceu antes de eles chegarem ao Brasil e durante algumas semanas que chegaram ao Brasil. Eu destaco um trecho da carta, está no material de vocês, que diz assim, ó: e o capitão Mor mandou em terra no batelo a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens,
quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar ao batel, à boca do rio, é como se um dos navios estivesse chegando, né, que eram caravelas, vinham várias caravelas, chegavam, já ali havia chegado 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Então essa é a primeira descrição de Perovais sobre os índios que estavam aqui. E ao longo da carta, ao longo da narrativa da carta, ele vai falar que esses índios eram selvagens, né? O termo selvagem é um termo muito usual nesse período renascentista, quientista, nesse período quientista. Ele é um termo muito usual, porque a gente tem que considerar que a Europa estava no período, estava num outro patamar cultural e tudo mais, a Itália de Michelangelo, Leonardo da Vinci, ali um pouco do classicismo português, Camões, aí assunto de literatura portuguesa. Então eles estavam descobrindo novas terras, habitadas por pessoas que já moravam aqui. Então esse termo selvagem é um termo que aparece muito em vários registros da época. Por que chamamos de literatura de informação? Porque tudo que foi produzido nesse período foi apenas com o seguinte intuito: informar a corte portuguesa sobre o que estava acontecendo aqui nas novas terras. Então eram cartas, eram sermões, como os sermões do padre Anchieta, um dos grandes precursores dos jesuítas aqui no Brasil, porque juntamente com os portugueses depois chegaram os jesuítas para catequizar os índios, né, para trazer a ideia da religião, porque os índios já tinham uma cultura deles, as tribos, entre elas principalmente a tribo Tupi-Guarani, já tinha a sua própria cultura. E qual era a ideia da corte portuguesa? Quando eu falo corte portuguesa, eu falo de Portugal enquanto colonizador. Qual era a ideia do colonizador? Fazer com que aqui fosse uma nova terra, ok? Uma nova possibilidade ali por volta de 1500 até 1600 ainda não era possibilidade de mudanças, mas de explorar essa terra, tirar tudo do Brasil, né? Tirar tudo que nós tínhamos aqui, até o romantismo, 1800 e pouco, quando os portugueses, a corte portuguesa de Dom João VI vem finalmente ao Brasil, e eles se instalam aqui e começam a tentar cria-se um império aqui no Brasil, mas não é o foco de agora. Então, quais são detalhes importantes desse período de 1500 a 1600, que para nós é só informação? Eu vou dar um destaque de algumas obras já já. A chegada dos portugueses ao território brasileiro, as primeiras impressões do Brasil aos olhos desse colonizador, a primeira missa que foi realizada aqui no Brasil, datada por volta de 26 de abril de 1500, hoje no calendário 6 de maio seria, tá? Que foi a missa ali na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz. A chegada dos jesuítas, e por que isso é importante da chegada dos jesuítas? O Alfredo Bose, ele fala um pouco sobre isso no livro História Concisa da Literatura Brasileira. Porque com essa ideia de catequizar os índios, vai vir uma ideia teológica, né? Uma ideia teocentrista, de que Deus é o centro de tudo, catolicista, enfim. E isso é um pouco que é a base do barroco. A gente vai ver num próximo vídeo sobre o barroco brasileiro, que é muito importante para a construção da história do Brasil. E nas poesias do Gregório de Matos, ele enaltece esse lado divino, que já estava enraizado aqui de certa forma, que já era de uma cultura europeia, se você parar para pensar, certo? E vamos lembrar também do trovadorismo, que a gente debateu sobre isso, o trovadorismo português, que Deus é o centro de tudo, tudo gira em torno da igreja, ali por volta do século XII, século XIII. Então ainda tinha essa ideia, por mais que o mundo tivesse mudanças, mas a ideia teológica da coisa. E como é um novo mundo, a gente quer fazer tudo à altura, né? Concorda? Tudo da maneira como se espera. E esse é o período que se produz materiais sobre as terras brasileiras para enviar ao reino de Portugal, lá aos portugueses. Vamos deixar os registros mais famosos desse período, além da Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, de 1530, o Tratado de Terra da História do Brasil, na província de Santa Cruz, de 1576,
O livro História do Brasil, do Frei Vicente de Salvador, que era o jesuíta, 1607. Duas obras que são pouco faladas, mas que já foram adaptadas por Monteiro Lobato, por exemplo, no Sítio Capão Amarelo, Histórias do Brasil, Duas Viagens ao Brasil, do Heinz Steiner, que é um inglês, e é um livro de aventuras, é muito interessante. E tem uma adaptação do Sítio Capão Amarelo, dessa obra, com a visão do Monteiro Lobato, que foi genial em trazer vários conceitos da mitologia grega, vários conceitos dos contos fantásticos, e ele adapta para as crianças, e além de livros adultos, etc. e tal. E o Monteiro Lobato é um escritor chave no movimento pré-modernista do Brasil, ali no começo de São Paulo, de 1900 a 1920 e tudo mais. E um livro que eu destaco também para essa aula de hoje, além da Carta de Pero Vaz de Caminha, do trecho que eu li, que está no material, é o Viagem à Terra do Brasil, do Jean Delerme. Não sei falar francês direito. Jean Delerme, mais ou menos assim. O meu francês está péssimo, hein? Por que eu falo Viagem à Terra do Brasil? Porque ele foi um francês. Vamos lembrar que vários estrangeiros passaram por aqui entre 1500 e 1600. E ele é um francês que ele passou alguns meses aqui, anos aqui. E aí ele começa a retratar o Brasil em 1578. Esse livro foi publicado. Se você pegar trechos da Carta do Pero Vaz de Caminha e trechos do livro, você vai ver que a visão do Pero Vaz de Caminha, aquela visão de quem acabou de chegar na terra do Brasil, ela é uma visão que ela está muito preocupada com a ideia da terra, do que tem no Brasil, né? O que nós temos aqui? Ele fala claramente lá que os índios, tem até o trecho da parte das galinhas, que os índios não conheciam as galinhas, viram aqueles animais, se assustaram com os papagaios, etc e tal, tudo que eles trouxeram de Portugal. Mas a terra era muito rica, era muito farta, tinha um monte de coisa, tinha um monte de árvore, frutas, etc e tal. Então, existe uma idealização da terra muito forte na Carta de Pero Vaz. E já no livro do francês Viagem à Terra do Brasil, no Jean Delerme, ele vai se apegar à ideia do povo, né? A tradução do Sérgio Millet, que traduziu essa obra, uma das traduções mais conhecidas, fala um pouco sobre isso. Até vamos lembrar que o Pedro Álvares Cabral vem à viagem, conhece, depois ele volta para dar notícias, e fez essa viagem ao longo de 1500, né? Os portugueses eles vinham, voltavam, viagens que levavam meses, para dar notícia para a corte portuguesa, porque a informação era um pouco complicada de se expandir. Para finalizar, os pontos cruciais dessa literatura de informação, e eu não gosto muito desse aspecto de a gente ficar falando só da história, porque eu lembro que tem, além da música Brasil, Brasil, quem conhece o Brasil, deixo o link aqui para vocês verem, do Silva, tem uma outra música de Elis Regina, que me falha o nome, a memória, que ela fala, né, até em inglês, meu Brasil, até um termo em inglês, o Brasil desconhece o Brasil, né? Uma coisa assim, ela faz uma crítica, uma ironia nessa música. Ela não, que ela era performance, mas o compositor da música faz uma crítica, uma ironia ao Brasil. Por que isso é importante na nossa literatura? E eu falo que a literatura de informação ela é o terreno para tudo que vem depois. As produções literárias, que é aquilo que a gente conhece de poesia, sonetos, redondilhas maior, redondilha menor e aquilo e por aí vai, a gente vai começar a encontrar a partir do barroco, tá? Essa questão estética da literatura, como você vê um poema de Camões, uma crônica da Cecília Meirelles, um texto epifânico da Clarice Lispector, essa ideia de literatura, ela começa a ficar bem concretizada a partir do barroco de 1600. A gente vai entender por quê num próximo momento. Mas por que ele é importante esse período da literatura de informação? Porque a literatura de informação ela é o terreno, envolve de novo falar essa palavra terreno, eu gosto muito disso. Por que terreno? Porque é a visão do europeu sobre a terra brasileira, que depois, lá no romantismo, na primeira fase romântica, com José de Alencar, com Gonçalves de Magalhães, propriamente o José de Alencar que foi o precursor de tudo isso,
vai tentar se resgatar uma identidade heróica do Brasil, né? Criar uma identidade do Brasil, que é a figura do índio. Ela volta, essa discussão de Brasil, quem conhece o Brasil, volta novamente no romantismo, século XIX, e ela fica muito mais acirrada no movimento modernista brasileiro, de 1922 para cá, que aí já é século XX, né? Principalmente com o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade é um dos maiores escritores brasileiros e ele produziu o livro Poesia Pau-Brasil. E aí eu destaco algumas poesias dele, que ele volta... Tem aquela poesia Erro de Português, né? O português saiu para navegar. Que ele faz uma releitura de uma redescoberta do Brasil, ele faz uma crítica, né? Há vários momentos da carta de Pero Vaz de Caminha, em várias poesias você consegue enxergar a crítica dele, até porque aí já é movimento modernista, tem outros ideais. Mas por quê? Porque essa ideia de Brasil, conhecer o Brasil e saber sobre o Brasil, que nesse período da literatura de informação é só uma visão europeia, com o passar dos séculos, 400 anos, vamos pôr aí 4 séculos, né, 1900 para cá, ela começa a ser mais trabalhada, né? O brasileiro quer conhecer o Brasil do brasileiro, essa questão da identidade. Por isso que eu falo que é interessante a gente só entender a literatura de informação como terreno. A partir daí a gente começa a discutir as literaturas. Em diálogo com essa literatura de informação, além da música do Silva, da música da Elis Regina, do tropicalismo do Caetano Veloso, né, que traz vários, naquela fase tropicalista dele, no movimento tropicalista de resgatar o que há das raízes brasileiras, etc e tal, mesmo em outro contexto, eu acho muito interessante que a atividade que eu deixo de reflexão para vocês é o seguinte. Capítulo 9 do livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Para quem não sabe, Mário de Andrade foi um dos maiores escritores do Brasil. E além de escritor, ele foi um grande pesquisador da nossa cultura. Então ele pesquisou muito sobre o folclore brasileiro, sobre as histórias que apareciam aí no Nordeste, no Norte, no Sul do país. Ele viajou o Brasil inteiro. E em 1928, ele publica a obra Macunaíma, que nada mais é que uma visão, um herói sem nenhum caráter. Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Nada mais é que uma visão de um índio saindo do Amazonas, da sua tribo, e indo para São Paulo, para a metrópole. Então ele faz um processo inverso. Olha só que interessante. Enquanto Pero Vaz de Caminha, que é o europeu, a metrópole, invade a área, né? E eu uso esse termo invade porque já existiam pessoas aqui, os índios já habitavam aqui, né? Os nativos da região. Nesse momento, agora é o índio que invade a metrópole, a São Paulo da década de 20, certo? Que era uma São Paulo que queria se parecer muito com Paris, século das luzes, pré-modernismo. A gente vai entender isso mais pra frente. E aí esse índio, que é o Macunaíma, ele já é esperto, né? Ele já nasceu dentro de um contexto que ele já é esperto. Ele faz uma crítica até ao próprio jeitinho brasileiro de ser, que no Memórias do Sargento de Milícias, do Memórias do Sargento de Milícias, uma das obras do romantismo, a gente já vê a figura do malandro com Leonardo lá, aquela coisa toda no romantismo. Mas o que acontece? No capítulo 9 em específico dessa obra, o Macunaíma, que já está em São Paulo, escreve uma carta para as índias que ficaram no Amazonas. Então o interlocutor mudou. E é interessante que tudo acontece dentro do próprio Brasil. É como se o índio ele fosse o colonizador, né, que chega ali, e ele escreve essa carta. E essa carta ele é totalmente irônico, sarcástico, ele critica o modo do branco, de não sei quem, de tudo mais. Então de literatura de informação fica a aula, é isso, não tem muito o que se falar. Por que informação? Porque o intuito era só informar a corte portuguesa, então eram relatos de viagem, eram relatos praticamente jornalísticas. Tanto é que essa carta de Pero Vaz de Caminha,
A gente até brinca no meio da literatura se ela é muito jornalística ou se ela é muito literária, até hoje tem uma discussão assim, porque ela virou um diário de viagem, na verdade. Porque a gente tenta colocar dentro dela, vamos dizer assim, algumas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, e não aparece muito. O Pero Vaz de Caminha, ele é muito literal na carta, ele é muito objetivo, ele fala, é o carneiro, é isso, aquilo. Então esses recursos estéticos da literatura começam a surgir do barroco em diante, que é o assunto do próximo vídeo. Eu prometo 2 vídeos, um para falar do contexto do barroco, fazendo uma análise toda, e o outro para a gente estudar a obra Poemas Escolhidos, Gregório de Matos. Ok? Falou, galerinha, bons estudos a todos.